Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Gilmar Mendes diz que Lula resgatou a democracia no Brasil. Ministro do STF também confirmou que é amigo do petista. Eu tenho uma relação assim de muito afeto pelo presidente e por essa história mesmo de resgate que ele fez. Porque não só da biografia dele, mas ele, na verdade, resgatou a democracia no Brasil. Essa sua eleição foi esse resgate. Eu não sei imaginar o que seria do Brasil com a reeleição de Bolsonaro. Silvio Navarro, Lula resgatou a democracia no Brasil, palavras de Gilmar Mendes, ele que já disse em outra oportunidade, nós vamos até resgatar esse vídeo que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil, que a Lava Jato revelou, um modelo de governança corrupta. Agora a gente tem que ouvir então que Lula resgatou a democracia relativa, só se for essa, né? Olha, num país em normalidade, numa situação de normalidade, numa democracia plena, esse tipo de entrevista acarretaria consequências muito graves. Ele é o decano do Supremo Tribunal Federal, ele é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o mais antigo em exercício. Por quê? Porque o artigo 2º da nossa Constituição ele é muito claro. Ele diz que nós temos 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, que são harmônicos e independentes entre si. O que nós acompanhamos nessa entrevista é o ministro da Suprema Corte claramente dizer, no mínimo, que ele tinha preferência por um dos dois lados. E, no caso, é a Suprema Corte. Ele é o juiz, é a corte máxima recursal num país. É o guardião justamente desta Constituição que fala em poderes independentes. Não há independência alguma quando o juiz diz eu preferia que o time do lado de lá vencesse o time do lado de cá. Eu não imagino como seria se o outro time, se o outro oponente adversário tivesse ganhado as eleições. Isso é uma manifestação de quem tem lado. Repito, no mínimo, torceu pelo outro lado. O ministro Gilmar Mendes, você bem lembrou aqui dessa fala, ela é de 2015, quando no auge do Petrolão, do maior escândalo de corrupção já visto na história brasileira, ele disse que estávamos diante de uma cleptocracia, de um assalto aos cofres públicos por meio de empresas estatais, sobretudo a Petrobras, mas também bancos públicos. O que mudou desde então? Por que será que mudou? Por que a opinião da Suprema Corte virou? Quando foi que esse vento mudou de lugar, de lado? E, sobretudo, o ministro Gilmar Mendes é, sim, hoje o grande formulador das teses do Supremo Tribunal Federal. Não só por ser o que está mais tempo lá, mas também porque é aquele que tem uma capacidade de controlar os demais ministros. É claro que temos outros nomes. O ministro Luiz Roberto Barroso gosta de holofotes também, gosta de discursar, está falando lá, foi a COP, por exemplo, discursar por ali. Mas o ministro Gilmar Mendes ele tem uma grande influência. O ministro Alexandre de Moraes é quem mais prendeu pessoas na Suprema Corte. Mas o cérebro, a parte cerebral dessas teses do Supremo, parte do ministro Gilmar Mendes. E finalizo lembrando que, numa democracia plena, o juiz não diz que tinha preferência por um dos dois lados numa disputa. Vamos resgatar esse vídeo que é de 2015, no auge do Petrolão, que vale a pena a gente comparar a declaração de Gilmar Mendes 2015 e 2023. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado.
Uma outra declaração que ele concedeu aí em outubro, recente, quando ele disse, né, entre aspas, se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E agora ele aqui declarando, inclusive, que é amigo do presidente. Que fofos, né? O sincericídio, como as redes sociais falam. São todos políticos, né? E agora estão todos nus. A verdade é essa. A eleição do presidente Bolsonaro em 2018 desnudou essa gente. Foram 4 anos de um ativismo porco, eu diria, né? Porque juízes de uma Corte Suprema, eles precisam ser apolíticos, como nós mostramos até o próprio vídeo do Alexandre de Moraes na sabatina no Senado, dizendo que não, serei imparcial, e agora nós vamos acreditar que o Flávio Dino, um soldado do comunismo, sou comunista graças a Deus, né? Um soldado das inconstitucionalidades de um executivo aparelhado com o judiciário, que agora ele vai ser um juiz imparcial. Urgente. Coronel preso pelo 8 de janeiro é levado novamente às pressas para o hospital. O coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, sentiu-se mal pela segunda vez nesta semana e precisou ser levado ao hospital. Preso na esteira do 8 de janeiro, o ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Naime, foi levado para um hospital de Brasília nesta segunda-feira, depois de apresentar risco de uma embolia pulmonar. Ele está sob cuidados médicos desde que apresentou dores no peito há cerca de uma semana e recebeu o diagnóstico de trombo na veia cefálica, na região do bíceps. Pelo menos desde 19 de novembro, ele tem quadro clínico instável, com dormência e dores. Em julho, ele já havia sido encontrado desacordado na cela em que estava na academia de polícia e também foi levado a um hospital. Ana, vale lembrar que o coronel Naime está preso desde abril desse ano, portanto, aí há 10 meses preso preventivamente, sem julgamento, aí, em razão dos supostos envolvimentos aí no 8 de janeiro. Paula, e vou trazer aqui uma coisa que o Augusto vem falando de maneira brilhante, né, e muito pertinente, né? Há um cadáver, há um corpo estendido na frente do Supremo Tribunal Federal e não é de um cidadão brasileiro, é do Clériston da Cunha, né? E isso, mesmo, né, morto, o Clériston vai continuar falando, vai continuar com uma voz ensurdecedora, porque ultrapassaram absolutamente todos os limites de qualquer vertente política que um Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional, única e puramente constitucional, deveria se atentar. Ultrapassaram tudo. A gente esclarecer, né, o coronel Naime, ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por omissão, por não coibir os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. E a Justiça, o coronel Naime, disse que estava de férias no dia dos atos em Brasília. Ele disse que estava de férias, ele também prestou já esclarecimentos à CPI da Câmara Distrital, que funciona no Distrito Federal, e disse que houve um apagão de inteligência no setor da Polícia Militar. Olha só, não importa a patente, não importa se é o coronel, não importa se é um soldado, não importa se era alguém que foi a Brasília naquele dia protestar contra a vitória da indecência. Foi isso que aconteceu no Brasil. O que importa é que essas pessoas estão sendo mantidas debaixo de tortura. Elas estão sendo torturadas com o poder do Estado. Essas palavras foram palavras utilizadas pelo ministro Gilmar Mendes, volto a ele, porque é o decano da corte e é quem mais atacou a Operação Lava Jato, inclusive se vangloria de o Supremo Tribunal Federal ter destruído a Lava Jato, todo o legado de ação anticorrupção promovida contra crime de colarinho branco. O ministro Gilmar Mendes disse que as prisões cautelares alongadas demais eram tortura. Nós temos isso registrado em vídeo. Acho que a gente pode acompanhar.
As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. Qual é a diferença entre os presos pela Operação Lava Jato e os presos pelo dia 8 de janeiro? E aqui vou fazer aquele parênteses sempre necessário que este programa faz questão de deixar registrado. Quem jogou uma única pedra, quem pichou, quem destruiu deve pagar pelo crime de tumulto, pelo crime de baderna, de vandalismo, segundo as palavras da voz mais sóbria na esplanada dos ministérios, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, que comanda e faz a interlocução, inclusive com militares. Dito isso, qual é a diferença entre essas pessoas que permaneceram presas até à espera de uma delação premiada, que confessaram ter surrupiado, roubado dinheiro de corrupção, é corrupção explícita e o dinheiro foi localizado, o dinheiro não foi parar na Suíça por vontade própria, saiu do caixa da Petrobras e apareceu numa conta num paraíso fiscal, isso não aconteceu, alguém depositou esse dinheiro lá, alguém sacou esse dinheiro e esse dinheiro é fruto de corrupção, corrupção mata, corrupção mata. Essas pessoas que protestaram no dia 8 de janeiro, até aqueles que cometeram crime de baderna e devem ser punidos por isso, já estão, inclusive, cumprindo pena, com tornozeleira eletrônica e outros esquecidos nos presídios da Papuda, no caso de homens, e da Colmeia, no caso de mulheres. Essas pessoas não mataram ninguém. Essas pessoas não são assassinos, não são sequestradores, não são traficantes de droga. Essas pessoas saíram numa tarde em Brasília para se manifestar porque era uma época em que entendiam que dentro da nossa Constituição, que estabelece que todo poder emana do povo, que a soberania é popular, se manifestar, protestar contra qualquer governo é um ato legal, é uma garantia, garantias individuais. Também, algo que também está sendo usurpado neste momento pela Suprema Corte Brasileira, que deveria ser a Corte Guardiã da Carta Magna brasileira. Não é o que nós estamos acompanhando. Nós estamos acompanhando pessoas sendo torturadas, mantidas em cárceres sem o trânsito em julgado e ao arrepio do devido processo legal. Pode ter certeza. Basta notar que um advogado é impedido de fazer a sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal, olho no olho, diante do juiz que vai julgar aquele réu. A individualização de conduta foi parca, foi muito mal feita. Há problemas gravíssimos a ponto de o próprio relator desses processos, ministro Alexandre de Moraes, reconhecer que uma pessoa, por exemplo, foi apontado no processo dele que ele estava num determinado lugar, ele não estava, ele provou que ele não estava lá naquele dia, no quartel. Outros casos em que a materialidade não foi constatada, ou, no mínimo, não há imagens. Há uma garrafinha de água com digitais, com DNA, mas não há uma imagem de que aquela pessoa cometeu o crime de destruir qualquer coisa. Não, é o crime de turba. Se estava lá, deve ser punido junto com todo o resto. Todo mundo que participou. Acho que o ministro Gilmar Mendes deveria dar um conselho aos seus colegas de corte. Prisões cautelares alongadas demais, isso é tortura. Gustavo Garre revela presentão de Lula para 2024 aos brasileiros. Situação irá piorar feio. Detalhes sobre a eleição do ano passado que poucas pessoas se lembram, mas esse governo, o governo do PT, da facção criminosa, do condenado, que foi descondenado, foi o primeiro governo da história que foi eleito sem apresentar um plano de governo. Vocês esqueceram disso? Ele não apresentou um plano de governo e é a primeira vez na história que nós temos isso, tá? E foi eleito. O povo brasileiro adora bagunça, né? Ou são as urnas que adoram. Mas a questão é, pelo menos para o ano de 2024, ele aprendeu com os próprios erros e o governo do PT agora decidiu apresentar um plano. Agora eles têm um plano, planejamento perfeitamente delineado, traçado. O problema é que não é um plano de prosperidade, crescimento, geração de renda e de empregos, não. É um plano de destruição. E o horizonte está cada vez mais claro diante de nós. Vou dar alguns exemplos para vocês do que esperar para o ano de 2024, um presente que o Lula está dando, resultado do seu trabalho, do seu
trabalho sem medir esforços no ano de 2023. Afinal de contas, ele viajou muito para poder organizar esse planejamento de 2024. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Investimento direto no país cai quase 40% de janeiro a outubro. Então nós vamos entrar no ano de 2024 perdendo praticamente metade do investimento internacional aqui no nosso país, que é uma das forças motrizes da nossa economia. A gente precisa de injeção de capital para poder melhorar a nossa capacidade de produção, industrialização e produto interno, né, bruto. Mas isso vai cair pela metade. Isso é um resultado das suas viagens, as suas intermináveis viagens em hotéis luxuosos, em hotéis de $5.000 a diária, comprando gravatas de 1.000 libras na Champs-Élysées, né, 1.000 pounds, pounds não, mas 1.000 euros. E a Janja participando de todas essas viagens, falando asneira à torta e direita. Mas pelo menos ele conseguiu esse resultado, então o planejamento está aí à sua frente. O que mais? Diesel e gás de cozinha terão aumento de impostos em 2024. Por quê? Porque como diminuiu a arrecadação, e nós estamos vendo aí um rombo desse governo, batendo o recorde dos governos anteriores, até mesmo da Dilma, o governo gastando mais do que arrecada, ele está aumentando cada vez mais impostos. Aí, lembre-se, gás de cozinha, são os pobres que vão sofrer isso daí. Diesel, que transporta o alimento, que também os pobres precisam comer, porque ninguém come diesel, mas o diesel leva o que você come. Vai ter um aumento, o que vai aumentar a inflação, que continua a subir. Então esse aí faz parte também do planejamento do Lula para 2024. Se prepare, vai ser um ano de muitas ações, de muitas atividades e muitos projetos do PT que estão sendo executados, como você pode ver. Ah, tem mais essa. Tem mais essa. Pobre não come luz, né? Conta de luz deve subir até 10% no próximo ano com o peso dos subsídios. Mesmo com reservatórios cheios, o brasileiro deve pagar mais pela energia em 2024. Então, peraí, se eu entendi bem, nós estamos aí, a energia subindo, o que aumenta o gasto de tudo, porque tudo precisa de energia para ser produzido. Diesel subindo, o que vai aumentar o custo de tudo, porque tudo precisa de diesel para chegar até a prateleira no seu supermercado. Gás subindo, eu não preciso nem falar nada, né? E aí nós temos um investimento caindo de fora dos estados do exterior para dentro do Brasil. Tudo isso um pacote muito bem planejado nesse plano de governo do Lula para 2024. Lembrando, em menos de um ano, ele conseguiu arrebentar a economia do Brasil. E a imprensa consegue ainda ludibriar os mais incautos, né? Os mais simplórios, as pessoas de baixa instrução, os eleitores do Lula. Mas o povo que trabalha mesmo, está percebendo que o dinheiro não está dando mais. 760 mil empresas fecharam as portas. Isso não é brincadeira. São 760 mil empresas que fecharam as portas. O rombo na Previdência passando de 200 bilhões. Rombo nas contas públicas. Mas ele continua viajando e a imprensa falando que está tudo bem. Tudo bem. Bom, eu te falo mais uma vez e me cobrem no meio do ano que vem. Nós vamos entrar na pior crise econômica que o Brasil já viu. E eu volto a dizer, talvez isso seja necessário para que nunca mais as pessoas flertem com a possibilidade de colocar um psicopata comunista condenado na presidência de uma nação tão grandiosa quanto o Brasil. Já outra notícia na tela. Moraes defende cassação para quem usar inteligência artificial para disseminar fake news em eleições. Presidente do TSE afirma ser preciso aplicar sanções duras a políticos que utilizarem instrumento e que impor multa não é o suficiente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu nesta segunda-feira 4 a adoção de sanções severas a candidatos que usarem ferramentas de inteligência artificial de forma fraudulenta durante as eleições. Para o magistrado, se for comprovado o uso malicioso da ferramenta para provocar desinformação, é necessário cassar o registro da candidatura ou do mandato se o candidato já tenha sido eleito. Moraes também declarou que é necessário declarar inelegibilidade. Bolsonaro lamenta a morte de Gil Brother. O humorista faleceu aos 66 anos. O ex-presidente Bolsonaro emitiu uma nota de pésar pela morte do humorista Jaime Gil da Costa, mais conhecido como Gil Brother, que faleceu nesta segunda-feira aos 66 anos. Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do Sr. Jaime Gil da Costa, o Gil Brother, uma verdadeira lenda do humor brasileiro, um artista nato, que possuía o talento natural de arrancar o riso de qualquer um, com a sua forma única de se expressar. Escreveu Bolsonaro e continuou:
Peço a Deus que o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família, e que a dor da perda dê lugar a lembranças de momentos felizes que o Huawei proporcionou para tantas pessoas neste país. O humorista estava internado no Hospital Eduardo Rabelo, em Senador Vasconcelos, zona oeste do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC no mês de maio deste ano. A causa da morte não foi revelada. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.